A grande pergunta é essa. Porque o pobre, o miserável, ele continua sendo punido. É só você ir no sistema prisional. Então, a impunidade de classe média, média alta, não é impunidade miserável. Mas o menor, eu queria fazer uma pergunta. Mas aí vai uma pergunta. O menor que ele sabe, se ele matar, ele não tem 18 anos, ele não vai para o sistema carcerário? Não, mas isso não é uma certa impunidade? Que aquela senhora não é um sentimento foi deles, no momento de dor. Agora eu quero perguntar para vocês, então. Os filhos de pais ricos vão para a cadeia? Você já viu algum de pai rico ser preso? Ir para a cadeia? Não. Quem está indo para a cadeia? Ou quem está sendo... Então, na verdade... Vamos perguntar. Isso é a segunda coisa que o Rogério vai concordar comigo. Privilegia quem tem dinheiro para pagar um bom advogado. Nossa, muito. E o Brasil pune muito, Fernando. Hoje no Brasil a população carcerária já ultrapassou os 550 mil presos. Nos Estados Unidos eles já estão chegando a 3 milhões de presos. Tem um sociólogo francês chamado Louis Vacan que disse que os Estados Unidos conseguiram resolver o problema habitacional porque eles prenderam todo mundo. Está todo mundo preso. Então não tem... Ou passa fome ou está preso. Recentemente teve aqui... recentemente teve aqui em Belo Horizonte o ex-prefeito de Nova York, o Giuliani, até nós saímos para jantar juntos. E não concordo com absolutamente nada. Respeito como pessoa, mas não concordo em absolutamente nada com aquilo que ele fez. Porque ele pegou o pobre, ele pegou o miserável, ele pegou a prostituta, ele pegou o pequeno viciado, o pequeno traficante, jogou a sujeira para debaixo do tapete. Mas a macrocriminalidade, ela está perfeitinha em Nova York, do mesmo jeitinho que ele. E pior, aí quando se fala tolerância zero, não sei se vocês sabem disso, mas há 2 anos, a própria filha do Giuliani foi presa em Manhattan furtando maquiagem. Ela está presa? Não ficou nem um dia, não ficou nem uma hora. Mas espera aí, tolerância zero? Betinho, tolerância zero com voltar. Deixa eu te contar uma coisa. Eu lembro de um livro que eu li há uns anos atrás. Eu estava fazendo um estudo na João Pinheiro e eu acabei lendo um livro naquela fase sobre guerra civil. O nome era esse. Era um livro grosso, eu não me lembro mais quem era o autor, mas ele dizia o seguinte, ele era um médico e especialista em crime, nessa área de crimes, e ele pesquisando que o Brasil, desde a época da abolição, fez uma diferença. Em vez dele investir naquele negro, no índio, dando terra, dando educação ou dando dinheiro para investimentos, seja produzindo qualquer tipo de trabalho, só investiram em repressão. Então, quando aumenta a criminalidade, investe em repressão. Será que agora está começando a se repensar um pouco e investir um pouco menos na repressão e começando a investir mais em educação? A saída é essa? Eu ia falar. Certeza. Nós estamos falando dos Estados Unidos, o país mais bonito do mundo, o país mais desenvolvido do mundo, a nação mais poderosa do mundo. Ele acabou de falar da miséria lá, da pobreza, tem milhões de pessoas passando fome. Eu te pergunto, então, eu queria levantar uma outra coisa. A pena de morte nos Estados Unidos diminuiu a criminalidade? De jeito nenhum. Pelo contrário, já tem dados estatísticos comprovando isso. Nem diminuiu e nem aumentou. Nos estados que tinham e deixaram de ter, não teve repercussão nenhuma. Sabe por quê? Não é a pena assim que vai fazer com que a infração penal deixe de ser praticada, não é isso. Assim, as pessoas têm muito esse problema, não, nós vamos aumentar a pena. Em 1990 surgiu a Lei 8.072, a Lei de Crimes Hediondos, chamada Lei de Crimes Hediondos. Foram feitas já pesquisas estatísticas daquela época até hoje, não houve nenhuma redução mínima de criminalidade. Ô, gente, nós estamos caminhando, infelizmente, nós estamos com o programa terminando, eu queria rapidamente, cada um de vocês... mas eu posso fazer, o horário político tomou o nosso tempo. Betinho, uma consideração final rapidinha, cada um, porque nós estamos poucos minutos. Olha, eu acho que é o amor. Eu lembro perfeitamente de um projeto também de crianças abandonadas nas ruas. Eu falei com uma senhora que estava sendo assaltada, que tinha uma loja que estava sendo assaltada. Eu falei com ela, por que você não vem tomar o café da manhã aqui com as crianças? Abandonadas, etc. Porque elas tomavam café da manhã lá na igreja. Uhum. No primeiro dia, e no segundo e no terceiro, que ela passou a tomar o café, conhecer as crianças e amar essas crianças, nunca mais ela teve problemas algum. Então, as crianças precisam ser amadas, educadas. Essas crianças nunca tiveram carinho algum. Então, Fernando, é o amor. É o apoio mesmo. Rogério? Não, com certeza. Além disso que o Betinho está dizendo, está 100% com razão. Mas eu acho que a gente tem que entender que o Brasil se transformou de um Estado social num Estado penal. E o direito penal nunca conseguiu e nunca vai conseguir resolver problema social. Deixar um abraço para a grande família evangélica que nos assiste agora, pastor Fernando, e de entender o seguinte:
Amigão, talvez você é um professor aposentado, você gosta de esporte, procura uma escola pública perto aí da sua casa. Você gosta de luta? Vai ensinar judô, karatê para a rapaziada que está aí perto. Você é um bom professor de matemática? Tente ensinar o para casa para os meninos. Ao invés de esperar dos deputados, faça você um pouco dessa mudança de história. Amém. Amém. Bom, como vocês assistiram hoje, estamos vendo todos os dias a entrada de mais crianças e adolescentes no mundo do crime no país. A fragilidade atual do sistema de proteção social, a má qualidade das escolas, a falta de bons programas do governo, são os fatores que contribuem para o envolvimento desses menores em crimes. Tudo isso parece uma maldição. Os 2 últimos versos do Velho Testamento, lá em Malaquias, nos revela a causa dessa maldição em nossos dias. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Preste atenção, o texto está dizendo converter o coração dos pais aos filhos primeiro, e assim o coração dos filhos aos pais. Converter significa transformar, fazer mudança de opinião, substituir por alguma coisa. Os pais hoje em dia substituíram o valor da família e dos seus filhos por outra coisa. Não dedicam mais tempo com seus filhos, não tem tempo a educar, não tem tempo a perder, afinal tempo é dinheiro. As pessoas dedicam tempo naquilo que se tem mais valor para elas. Disse Jesus, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Está lá em Mateus 6. As pessoas estão sacrificando seus filhos para a marginalidade e para as drogas. Em Jeremias 7, diz assim, edificaram os altos a Tofete, que está no vale de filho de Inom, para queimarem no fogo os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Ilom, mas o vale da matança. Tofete era uma estátua onde fazia os rituais de sacrifício humano, dedicados ao deus Moloque, o deus dos amorreus. Os rituais com sacrifícios, com atos sexuais e sacrifícios de crianças, que eram jogadas nessa cavidade da estátua, onde havia um fogo e que consumia a criança viva. Esses rituais eram para pedir a Moloque que fertilizasse a terra e assim teriam boas colheitas. Com boas colheitas faziam também um bom dinheiro, literalmente, sacrificavam seus filhos para conseguir mais dinheiro. Criaram o Vale da Matança. Segundo o pesquisador Daniel Cerqueira, autor do estudo Custo da Juventude Perdida no Brasil, 1,9 milhão de jovens foram vítimas de morte violenta, homicídios, acidentes e suicídio entre 96 a 2010. Algo em torno de 120 mil por ano. Primeiro dinheiro, poder, posição social, consumismo. Depois a família e os filhos. Em 1 Timóteo 6,10 está escrito, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Precisamos converter os corações dos pais aos filhos. Assim os filhos converterão seus corações aos pais. A solução para essa maldição, como diz o Betinho, amor. Amar a Deus e não ao dinheiro. Amar as pessoas mais próximas, a sua família, os seus filhos. Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento.